Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, onde você irá aprender um pouco mais sobre os seus direitos e sobre como administrar as suas finanças. Eu sou Elisiane Moreira, apresentadora, advogada e educadora financeira. E hoje eu recebo aqui em nosso estúdio Alexandre Conte, que é profissional do marketing, agente de transformação digital, palestrante, escritor, podcaster e professor, para conversarmos sobre comportamento do consumidor na era digital. Seja bem-vindo, Alexandre. Um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pelo convite. Uma honra poder estar aqui e compartilhar um pouquinho com a sua audiência também alguns assuntos que é do nosso dia a dia. Perfeito, assunto interessantíssimo. Comecemos com a questão de tecnologia. Então, como as tecnologias emergentes estão influenciando o comportamento do consumidor atualmente? Vamos lá. A tecnologia ela é um grande chamariz, né? Eu costumo dizer que é o lado sexy de muitos negócios, mas ela não pode ser apenas tecnologia pela tecnologia. Enquanto consumidores, a gente também se deslumbra com a tecnologia. Sim. E principalmente quando a gente olha as novas gerações, elas já nascem num mundo muito mais tecnológico. Perfeito. Isso não é um problema do hoje, do agora, isso foi anos, séculos, né? Sempre tem uma nova tecnologia. Evolução constante. E cada geração enxerga o mundo com o seu cenário, com o seu momento de mundo. Perfeito. E isso torna que cada geração que vem a seguir, que conhece novas tecnologias, que trazem novas facilidades, novas velocidades, torna as pessoas mais exigentes, né? Então acho que esse é o grande desafio, né, para as marcas, para as empresas, porque nós consumidores passamos a nos tornar mais exigentes assim que a gente conhece a facilidade que a tecnologia nos oferece. Perfeito, interessante esse ponto, porque não apenas eleva o consumo ou favorece o consumo, mas as tecnologias também estão aí para, de alguma forma, elevar a exigência e até a credibilidade de fornecedores, porque a exigência do consumidor é elevada também nesse sentido. Exatamente. Né, hoje o consumidor ele quer cada vez mais, né? Ele quer conveniência, ele quer praticidade, ele quer agilidade, e aí as tecnologias ajudam muito nisso, em Perfeito. automatizar processos, em ser mais assertivos, em personalizar melhor algumas ofertas, algumas entregas de valores, porque a gente está cansado de ficar muito tempo na fila, a gente está cansado, né, de ser mais um. Eu costumo dizer, nossas mães sempre falaram para nós desde pequeno, todo mundo vai na festa, eu também quero ir. Não, você não é todo mundo. Você não é todo mundo, boa. E quando a gente vai para o varejo, a gente vai exercer o nosso papel de consumidor, nós não queremos ser todo mundo, nós queremos uma certa exclusividade, seja por questões de status, seja por questões de peculiaridades de consumo. Perfeito. E aí a tecnologia ajuda muito nisso. Perfeito, perfeito. Quais são as principais tendências de consumo que você observa atualmente com esse avanço tecnológico? Olha, acho que a velocidade que a gente vem falando aqui é um grande ponto, né? Então, aquela coisa da entrega rápida, de uma compra online, mesmo numa loja física, de você ter muita agilidade no processo, de gerar muita conveniência. Mas, por outro lado, a gente também vê movimentos de negação de algumas propriedades. Então, um consumo um pouco mais consciente, um consumo um pouco mais compartilhado. Então, antigamente a gente buscava ter... O brasileiro gosta de carro. O carro é uma paixão nacional. Verdade. A indústria já usou isso na comunicação por muito tempo. Mas a gente vê, não só no Brasil, no mundo, um movimento de acesso à propriedade. E a tecnologia facilita muito isso, de você ter um consumo coletivo de um bem, como um carro, por exemplo. Perfeito. Então, hoje, com o aplicativo, você chega na esquina, você aluga por alguns minutos, alguns metros, um patinete. E aí existem alguns serviços de carro também nesse formato. Preciso da tecnologia para fazer isso? Não. Tem maneiras convencionais, mas a tecnologia torna isso muito mais conveniente, muito mais acessível a 2, 3 cliques na ponta do dedo. Perfeito, muito mais fácil de certa forma. Ele está qualificando também esse consumidor e esse fornecedor a empreender de novas formas, né, Alexandre? Exato. Perfeito. Como as empresas podem utilizar dados e análises avançadas para compreender melhor o comportamento do consumidor? A gente sabe que tem várias ações de marketing que são 100% permeadas pela tecnologia. Mas como de fato isso acontece, Alexandre, na prática? Vamos lá. Acho que hoje em dia não é mais nem a questão do como podem, sim o quanto devem. Sim. Porque no mundo competitivo e onde você precisa ser mais assertivo, criar relações mais fortes com seus consumidores, o dado é uma peça fundamental. Claro. Agora, a gente não precisa de mega sistemas robustos, caros, pesados, complexos para trabalhar o dado. Eu costumo dizer que a tecnologia é a técnica com que você utiliza ferramentas. E aquele velho bom caderninho que você utiliza em cima do balcão, né, para fazer a gestão do seu relacionamento com o cliente, o nosso CRM, funciona tão bem quanto um grande software
robusto, caro, pesado. A diferença é a seguinte, tanto o caderninho quanto o software, se ele não for bem alimentado, se não for utilizado no dia a dia, não vai funcionar. Perfeito. Então, olhando para o pequeno, qual o dado que você realmente precisa do seu consumidor? Boa. Às vezes é aquele dado do canal de contato. Pergunte para o seu cliente, como eu posso entrar em contato com você? Por WhatsApp, por e-mail, por telefone? Porque cada um de nós temos uma preferência. Perfeito. Gerações mais novas, Deus o livre, não ligue para elas, né? Elas não gostam Não de falar por telefone. Eu costumo dizer, eu venho do século passado. Eu adoro falar ao telefone. Sim, E algumas brigas eu já entendi que eu perdi na vida. Sim. O WhatsApp é uma delas. Eu não vou conseguir responder todo mundo que me manda mensagem no WhatsApp. Então, quem me liga, fura fila, passa na frente. Sim. E eu ainda sou educado. Se eu não posso atender, depois eu retorno para a pessoa uma ligação. Muito bom, sim. Né? Então, esse tipo de informação, isso é um dado. Né? Qual a sua preferência do canal de contato, de comunicação? Perfeito. E você utilizar essa informação. Então, mais do que a tecnologia do software, da traquitana, né? do ferramental, é colocar isso na prática no dia a dia. E não precisa ser caro, precisa ser inteligente. Muito bom. Muitas vezes o telespectador que está nos assistindo agora é um empresário, mas tem ali uma micro ou pequena empresa, e quando assiste a um conteúdo sobre tecnologia, imagina que isso só se aplica a grandes corporações. Na verdade, não é por aí, o Alexandre muito bem falou, que isso pode ser aplicado, vertentes diferentes, variáveis diferentes, mas isso pode facilitar e pode otimizar o seu tempo dentro da sua realidade, né, Alexandre? Por aí. Eu costumo dizer que mesmo o pequeno, ele precisa estar atento aos movimentos dos grandes. Perfeito. Qual é a vanguarda? Qual é a tendência? Qual é a novidade? Qual o grande evento no mundo que lida, talvez não no meu segmento, mas em outro? E o grande segredo está no olhar. Como eu traduzo isso para a minha realidade, para o tamanho do meu negócio, para a relação que eu tenho com os meus clientes. Um filtro inicial para a melhor aplicabilidade da tecnologia que se apresenta para os grandes, mas trazendo para o seu tamanho, para a sua realidade, né? Exato. Porque muitas vezes o pequeno ele se bloqueia, ele fala, não, mas isso não é para mim, isso é só para grandes, e ele deixa de olhar o que está sendo novidade. Muito bom. É uma questão de tempo e cada vez mais rápido, dessa grande tecnologia, dessa novidade que é só para o grande, toma conta do mercado dele e ele fica para trás porque ele fica naquela síndrome do underdog. Não é mas eu sou pequenininho, aqui na cidade do interior isso não funciona. Tem que estar atento e tem que saber calibrar e traduzir para a sua realidade. Perfeito. Porque muitas vezes você consegue, com pouco esforço, com pouco investimento, aplicar conceitos muito parecidos dentro da sua escala, dentro da sua proporção. E é algo que vai trazer muita transformação para a tua empresa. Sim. Enfim, que depois se traduz em lucro, mas também otimização de tempo, de funcionário, mão de obra e tudo mais, né? Esse pequeno empresário, como que ele descobre, você falou agora sobre ter acesso, de certa forma, feiras, canais na internet, algum site específico, onde que esse micro e pequeno empreendedor pode consultar quais são as novidades e como ele pode buscar essas informações para fazer o seu filtro inicial de aplicabilidade na sua empresa, Alexandre? Então vamos lá, vamos pelo óbvio, né? Então acho que a internet é um mar de conteúdo, claro. Precisa ter um filtro, né? Então YouTube, redes sociais, até no TikTok dá para ser uma excelente sala de aula. Sim. Desde que você tenha o filtro adequado de seguir bons perfis e que tenha um conteúdo de qualidade. Olhar para alguns grandes eventos, puxa, no meu segmento, vou pegar o exemplo de varejo. Boa. Todo final de janeiro em Nova York, o mundo para olhar para lá, porque existe uma grande feira, o NRF. O National Retail Federation, onde grandes estudos, grandes tendências, cases de sucesso e principalmente cases de insucesso, de falhas, que há 2, 3 anos atrás eram grandes promessas, e eles voltam para o palco dizendo, gente, nada disso, tá? Não funcionou, não foi desse jeito, foi um modismo, mas passou. Então, olhar para lá, eu não tenho condição, não fui até lá, que é caro, viagem internacional, tempo e tudo mais, mas a internet nos traz isso. Sim. Se você procurar pelo tema, você vai achar uma série de influenciadores, uma série de profissionais, de institutos, de empresas, criando relatórios, contando história do que foi discutido lá. Sim. Vamos sair do óbvio, vamos para algumas entidades. Então você tem Gartner, você tem o próprio Sebrae, que fazem um trabalho de pesquisa, de estudo científico, mesclando isso com práticas, com números de mercados, com bases próprias e de terceiros, traduzindo o que está funcionando, o que é tendência e o que deixou de funcionar. Perfeito. Porque muitas vezes você olha para alguma coisa que é uma verdade, 5 anos depois essa verdade mudou e você continua por 10, 15 anos fazendo o bem feito
Sim. mas que hoje já se tornou obsoleto. É um mercado extremamente disruptivo, né? Então é importante para o empresário sempre estar disposto a olhar e a estudar e se atualizar em relação às novas tendências, né, Alexandre, para não ficar para trás. Eu costumo dizer que você precisa conhecer o senso comum. Boa. E depois você foge dele. Né? Então, assim, como todo mundo pensa? Qual é o padrão do mercado? O que estão fazendo? E o que ninguém está pensando? Como eu dou o próximo passo? Muito e para bom. isso eu tenho que ter um hábito de consumo. É livro, é vídeo, seja a educação formal, a hard skill, soft skill, você tem que buscar conhecimento o tempo todo. A palavra bonitinha que nós do Marcos gostamos, né, de dar nome e slogan para tudo, é o lifelong learning. Boa. Qual o aprendizado que eu vou ter hoje? É participar de um evento, uma roda de amigos, onde você tem alguns especialistas. Você como advogado deve ouvir muito. Sim. Puxa, eu tenho uma causa, né, aquela consultoria, muito. Sim, claro. mas fazer isso de uma maneira curiosa, não a consultoria de graça, mas a curiosidade de como eu aprendo mais sobre isso. Acessar o conteúdo, né, para que ele se torne cada vez mais familiar, até a linguagem dele, ainda mais quando a gente fala de tecnologia. Alexandre, quais são os desafios enfrentados pelas marcas na adaptação às mudanças do comportamento do consumidor aí, impulsionadas pela tecnologia? Vamos lá, assim como a gente tem aí os pequenininhos cada vez mais viciados na tela, Verdade. Né, os pais deixam ali, é uma conveniência, e isso vira uma dependência. Perfeito. O consumidor também fica dependente dessa tecnologia no seu hábito, no seu convívio com as marcas. E quando você tira um canal de atendimento, quando você tira uma ferramenta, um autoatendimento, o que acontece? Surta, né? Então, talvez o que é uma grande dificuldade de se manter atualizado em relação a essas novas tecnologias, novas técnicas, novos equipamentos, pode ser uma grande oportunidade, principalmente para o pequeno, né? Que é fortalecer a relação pessoal e emocional com o seu cliente. A proximidade com ele através da tecnologia. Porque talvez se o grande tenha uma série de ferramentas, uma série de canais, e eu, no tete-a-tete com você, eu consigo ser muito mais próximo, entender a sua realidade e fazer dessa relação genuína algo muito mais competitivo, que o consumidor não está buscando apenas preço, ele quer ser ouvido, ele quer ser especial de alguma forma. E é muito mais fácil para um pequeno empório, que está na esquina de um grande supermercado, uma grande rede de supermercado, ter atendimento muito mais qualificado, direcionado. Talvez ele não tenha o número de produtos no mix, no portfólio, que a grande rede tenha. Perfeito. Mas ele conhece o gosto, ele conhece a preferência, ele sabe a data de aniversário. Você pegar o telefone e ligar, olha, aniversário da esposa, essa semana, você já se preparou? Nós temos aqui algumas opções. Né? Esse Muito pequeno bom. cuidado faz toda a diferença. Muito bom. Essa tecnologia que a gente fala muitas vezes é a automação, que você imagina que vai te afastar do cliente, porque você está colocando a automação na frente, mas na verdade é justamente o contrário. Muitas vezes você vai ficar muito mais próximo do seu cliente a partir da tecnologia. Alexandre, a nossa conversa está realmente muito interessante, tema super atual, inclusive a nossa repórter Isabelle Almeida tem informações e dados muito importantes sobre esse assunto. É já no próximo bloco, o programa Seu Direito em Pauta volta já. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao programa Seu Direito em Pauta. A conversa de hoje é com o profissional do marketing Alexandre Conte, para conversarmos sobre comportamento do consumidor na era digital. Por isso agora eu converso com a nossa repórter Isabelle Almeida, que trouxe dados interessantes sobre a tecnologia e o consumo. Isabelle, conta pra gente, quais são esses dados? Olá, Elisiane, e a todos que nos acompanham aqui no programa Seu Direito em Pauta. A forma como o consumidor compra pela internet mudou muito no ambiente pós-pandemia. Isso porque, segundo um estudo, 69% dos consumidores consideram importante que as empresas ofereçam experiências diferentes no ambiente digital. Segundo dados da consultoria McKinsey, empresas que utilizam insights sobre os clientes superam seus concorrentes em 85% no crescimento das vendas e em mais de 25% na margem bruta. Essas informações são essenciais para a personalização das estratégias de vendas. Isso evidencia a crescente necessidade por soluções tecnológicas, o que auxilia tanto no consumidor quanto as empresas na hora de vender online. Volto com vocês no estúdio.
A tecnologia está aí, ela já se apresenta no nosso dia a dia, mesmo que muitas vezes de formas imperceptíveis, seja você pessoa física, pessoa jurídica, empresário ou não, ela está aí. Alexandre, é um caminho sem volta a tecnologia? Olha, uma boa pergunta. Eu não sei te dizer se é um caminho sem volta, mas eu vou te devolver com outra pergunta. Será que nós queremos voltar? Muito bom, acho que não. Depois que a gente pega gosto, que a gente descobre que existe uma facilidade maior, né? Será que a gente quer voltar ao formato analógico, ao formato mais trabalhoso de fazer alguma coisa? Né? Então, acho que esse é o ponto. Talvez seja reversível, mas provavelmente ninguém queira reverter. Muito bom, muito bem observado. Alexandre, quais estratégias de engajamento você recomendaria para as empresas que buscam conquistar e manter a fidelidade dos clientes em meio a um cenário de mudanças tecnológicas rápidas? Como fidelizar esse cliente em meio a tudo isso? Acho que um pouquinho do que a gente falou no outro bloco, né? É trazer a relação para o pessoal. Tem muitos estudos científicos que apontam as personalidades das marcas, assim como as personalidades das pessoas. Perfeito. E outros que dizem que nós, consumidores, nos relacionamos com as marcas da mesma forma que nos relacionamos com as pessoas. Isso é muito forte. Seja o Love Affair, aquela marca que a gente ama, que a gente é super fiel, seja a marca que a gente está experimentando, e até mesmo aquelas marcas que a gente tem uma grande aversão. Né, É da mesma forma relacionamento interpessoal. Da mesma forma. Então, num cenário tão caótico, tão conturbado, de tantas mudanças tecnológicas, para a gente focar aqui na tecnologia, isso é uma constante de mudança. Obviamente que a tecnologia tem que fazer parte da oferta de valor, tem que estar dentro da realidade das empresas, mas uma forma de você correr por fora, digamos assim, é você focar na relação interpessoal. Você fazer a marca ser de fato uma amiga da sua consumidora, do seu consumidor, trazer uma relação emocional onde ela vive uma grande experiência. Perfeito. E aí na sopa de letrinhas a gente fala muito sobre CX, né, ou Customer Experience, né, como as marcas podem aumentar a satisfação e a experiência dos seus clientes nessa relação, para tornar ela única, inesquecível. E aí, puxa, se eu estou usando a tecnologia para isso ou não, isso é periférico. Claro que a tecnologia ajuda muito, mas quando eu deixo de vender algo porque a tecnologia é o grande atributo, e sim porque é uma marca que o consumidor ama, prefere, sem muita razão, mas muito mais pela emoção, acho que aí existe uma competitividade maior num outro nível de quem está brigando por preço, quem está trazendo o melhor atributo técnico do produto, onde a tecnologia vai ajudar muito na eficiência. Perfeito. Mas a experiência e a relação pessoal acho que é o grande pulo do gato. E aí essa questão de preço de outros pontos ficam em segundo plano realmente, né? Quando você claro que é importante, né? Nem sempre cabe no bolso, mas sempre que possível eu vou olhar com mais desejo para aquela marca, vou ter uma preferência maior dela sobre os concorrentes. Os demais, né? Perfeito. Bom, um assunto que está super em alta, a gente não tem como passar aí por ele sem falar disso. Falando em tecnologia, como a inteligência artificial está transformando aí a forma com que as empresas interagem com os consumidores e personalizam suas experiências de compra. Hoje, se você acionar uma empresa por WhatsApp, ela provavelmente te responda de imediato. Obviamente não é o dono falando com você, mas ela vai te responder. Então isso já é uma automação que existe, enfim. Como que é essa atuação da inteligência artificial, em que nível estamos e qual a importância dela aí para os negócios? Acho que ainda é embrionário, embora a tecnologia, né, o conceito de inteligência artificial date da década de 50, então já é mais antiga no mundo do que nós, sim. Mas de uns anos para cá a gente viu um explodir de consciência a respeito justamente pelos chats, né, e pela inteligência artificial generativa. Então a gente viu isso chegar na mão do consumidor final. Perfeito. Então o que antes era destinado a grandes empresas, processos caros, até pela robustez de processamento de dados, a forma generativa dos chats, das gerações de imagem, isso ficou popular. Isso hoje no aplicativo de celular o cidadão comum consegue operar com pouco conhecimento. Perfeito. O que é muito bom porque democratiza a tecnologia. O acesso, claro. Por outro lado, muito perigoso por questões éticas, por questões do que fazer com isso. E é preocupante porque acelera demais o uso da tecnologia, mas não necessariamente a maturidade das empresas. Perfeito, então, não no mesmo ritmo. Exatamente. Perfeito. Então hoje tem muita gente usando, o que é bom, porque cria uma curva de aprendizado. Só que muita gente usando
está usando de qualquer forma. Então, muitas vezes você entra em contato e eu preciso de uma resolução de um problema, vem o chatbot, vem o robozinho ali conversar comigo, mas ele não é suficiente. Isso. Ou muitas vezes ele não é amigável o suficiente para criar uma boa experiência. Perfeito. Faz parte de um aprendizado. Né? No outro aspecto, quem está usando isso bem feito, já tem uma maturidade maior, consegue oferecer um nível de experiência muito mais profundo, muito mais agradável, em larga escala, com menos custo. É muito inteligente. Tem que encontrar a medida ideal de tudo isso, né, Alexandre? Eu acho que não tem fórmula mágica, acho que é assim, Testando é uma jornada de aprendizado. E Perfeito. o tentativa e erro, né, o testar, o planejar, o colocar para rodar, vai te dando experiência para você aperfeiçoar. Cada vez mais, perfeito. Bom, eu tô com um livro aqui do Alexandre, Entre Drones e Dinossauros. Alexandre, conta um pouquinho pra gente o que a pessoa vai encontrar na sua obra, qual é a história desse livro, o que tem aqui. Vamos lá, é uma obra coletiva, eu escrevi em conjunto com outros 21 autores, né? E nós trouxemos a gestão ambidestra como um tema central. Só que dessa pluralidade de profissionais, a gente trouxe inteligência artificial, a gente fala sobre liderança, sobre gestão de pessoas, sobre comunicação, eu escrevo sobre multicarreiras. Perfeito. Né? Você lê um pouquinho do meu currículo na abertura, então assim, como agir em várias frentes profissionalmente e até mesmo sobre investimentos. Então é um livro que funciona para o estudante, para o jovem que está no início da sua jornada profissional, ele funciona para o médio gestor que está buscando uma atualização e uma ascensão profissional, e ele também funciona para o profissional de sucesso, para o empreendedor, que muitas vezes se identifica como como dinossauro, mas o dinossauro não está ligado apenas à idade, e sim ao comportamento, às atitudes. Perfeito. Né? Então, poxa, quem quer buscar um conhecimento de atualização para melhorar e se aperfeiçoar nesse mundo competitivo, ele é um livro que funciona nessas 3 frentes. Vai encontrar aqui, muito bom. Uma das suas frases é bem interessante, vou citá-la aqui. No multiverso da loucura em que vivemos, a insanidade é não se multiplicar. Exatamente. Fala um pouquinho pra gente, Alexandre. Né? Então, acho que no mundo onde a gente está tão acostumado a conviver com crises, com dificuldades de mercado, com uma alta competição de profissionais, de empresas, Perfeito. Cada vez mais nós precisamos fazer mais. Perfeito. Nós precisamos nos multiplicar. Então, puxa, eu sou gestor de marketing, eu também sou professor, sou palestrante, e a gente vai abrindo outras habilidades. Cada vez mais, alguns estudos apontam que, principalmente as novas gerações, vão ter de 2 a 3 profissões ao longo da vida. A gente vê muitos dos nossos contemporâneos né, fazendo uma pivotagem, chegando aos seus 40, 50 anos de idade, Mudando e, puxa, eu vou agora atuar numa área diferente. Sim. Requer coragem, Claro. porque vem de uma cultura onde você tem uma educação formal, você se prepara para isso e você vai até o final da vida. Perfeito. Mas será que precisa ser assim? Né? De novo, a tecnologia faz um cenário, prepara uma plataforma para que a gente possa ser mais plural, que a gente possa atuar em várias frentes. E principalmente para as empresas, esse profissional que tem 2, 3 habilidades ou carreiras correlatas, ele se torna mais valioso. Claro. Porque a gente tem tanto especialista do especialista. Que o generalista vale Exatamente. Então, aquele profissional em T, que ele conhece várias áreas, com um pouco mais de profundidade em algumas, ele consegue somar conhecimentos e habilidades para fazer uma entrega mais completa. Claro, perfeito, perfeito. Ele se torna um profissional mais completo, aí, de certa Exato. forma. Alexandre, quais são os impactos das redes sociais e da influência digital no comportamento de compra dos consumidores atualmente? A gente tem muita influencer de todo e qualquer segmento que a gente vai buscar, a gente tem alguém falando sobre isso nas redes sociais. Qual é o impacto disso hoje em dia? Olha, é forte, né? Nós somos seres sociais, nós convivemos em bandos, em tribos, em grupos e gostamos disso. Sim. Né? Alguns nem tanto. Eu costumo dizer que você gostando ou não, o mundo está cheio de pessoas. É importante você saber lidar e conviver com elas. Sim. Mas de um jeito ou de outro, nós sofremos pressões sociais. Seja no grupo da escola, no grupo do trabalho, no mundo digital não é diferente. Talvez com uma incidência maior, com aquela projeção do que a gente só coloca as coisas boas ali, porque não faz sentido a gente ficar projetando os perrengues, né? Aquele ditado, quem vê o lado bom não vê... A rede social não vê a realidade, não né? vê a realidade. Ali é outra coisa. É. Exatamente. Mas essa pressão social nos aumenta a cobrança
em sermos perfeitos, em consumirmos determinadas marcas. E o que eu costumo dizer é o seguinte, a utilidade de um produto, ele vai além da funcionalidade técnica. Perfeito. Sim. Tudo bem você comprar um celular porque ele vai te dar mais status, desde que você esteja consciente sobre isso e isso faça parte de uma estratégia. Sem que você seja induzido a erro por conta da influência. Exatamente, não simplesmente comprar um carro novo, um carro do ano, por quê? Porque a pressão social me exige isso. Sim. Ao contrário, eu vou comprar um carro novo, vou comprar um celular da marca X, porque isso vai me atribuir uma percepção de imagem mais favorável para a estratégia que eu quero influenciar o meio onde eu estou. Muito bom. Agora, Muito entende bom. que a gente consegue virar o jogo? Sim, inverte isso. Mas isso requer maturidade e consciência sobre o que a gente está decidindo. Perfeito, Alexandre. Muito obrigada pela tua participação. Conversa muito rica aí sobre o tema. Gostaria de deixar uma mensagem para os nossos telespectadores em relação a tudo isso? Agradeço mais uma vez para você de casa que está nos acompanhando, né? E espero que seja um primeiro contato de muitos. Eu fico disponível também pelas redes sociais, então @AlexandreConte. Me mande sua pergunta, me mande um oi e a gente pode estender essa conversa também no mundo digital. Obrigada novamente, Alexandre. E você que está em casa, já pensou em começar a investir de forma simples e segura, construindo um futuro melhor e mais digno para você e para sua família? Foi pensando nisso que foi criado o CIA, Clube Investidor Águia, para quem quer aprender a investir recebendo uma segunda renda todos os meses, mesmo sem experiência ou conhecimento prévio, para conquistar a sua independência financeira. Para saber mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela ou entre no site que aparece agora para você. Eu quero agradecer também aos nossos apoiadores, CF Home Design, com esse mobiliário incrível que deixa o cenário ainda mais bonito, esteticamente maravilhoso, e a MB at Home Decorações, com a delicadeza desses objetos, dessas peças de decoração que também tornam tudo mais agradável e mais acolhedor. Sem o apoio dessas empresas, este programa não seria possível. Agora um recado para você que é empresário. Sabia que você, a sua marca, podem aparecer aqui no programa Seu Direito em Pauta? A sua empresa ou seu negócio podem estar conosco através de parcerias, apoio e cotas de patrocínios. Como fazer isso? Só entrar em contato através dos endereços que aparecem agora no vídeo. Gostou desse programa? Então já nos siga nas redes sociais, no Instagram Seu Direito em Pauta, como aparece agora na tela para você, e em nosso canal do YouTube, onde você pode conferir esse e outros programas. Seu Direito em Pauta, porque a informação é sua maior aliada. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!